Olá pessoal, meu nome é Daniel Câmara e eu ensino o módulo de Nutrição e Metabolismo na Unifor. Essa webaula vai ser sobre o metabolismo dos macronutrientes. Essa aula vai ser dividida em 3 partes e cada uma delas vai ser equivalente a um macronutriente que nós vamos discutir aqui e mostrar para vocês. Em cada um desses slides vai haver uma explicação em áudio que vocês podem simplesmente esperá-los, passarem automaticamente, ou vocês podem, clicar no botão Enter ou na tecla para baixo para esses slides irem passando para onde vocês desejarem. Então, vamos começar pela parte 1, que é o metabolismo de carboidratos. A parte 2, que vai vir depois, e a terceira vai ser sobre proteínas e lipídios, respectivamente. Basicamente, a gente vai dividir a nossa aula começando com a glicólise e depois nós vamos ver como é que, além da quebra de glicose, nós quebramos frutose e galactose e no final, o que quer dizer essa formação de glicogênio no metabolismo da glicose. No finalzinho da nossa web aula, nós vamos comentar o que esses carboidratos podem se transformar em gordura e qual é o contexto que isso acontece. Então vamos lá, começando pelo metabolismo da glicose. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós utilizamos bastante essa glicose quando nós temos a abundância dela no organismo. Isso culmina em nós termos uma resposta de insulina, e a insulina é um hormônio que vai induzir a quebra da glicose para produzir energia. E esse é o contexto, né? Quem se alimenta está tendo glicose na alimentação, e aí naturalmente vai acontecer, muita glicólise em todas as células do nosso corpo. Uma das coisas que nós temos é a capacidade de juntar um polímero de um monte de glicose e armazená-la na forma de glicogênio hepático, que fica lá no fígado, e glicogênio muscular. O que acontece é que nesse momento que nós temos uma grande secreção de insulina, é um momento que a gente tem glicose para dar e vender. Então a gente utiliza bastante ela para produzir energia e até armazenar. Nesse caso, é um caso específico que essa sinalização hormonal não vai induzir você a precisar fazer o que nós chamamos de gliconeogênese. Gliconeogênese é que quando o corpo sente falta de glicose, principalmente no sangue, ele começa a se virar para ele pegar outros substratos como aminoácidos, glicerol, piruvato e lactato, e lá no fígado e também no rim, convertê-los através de algumas reações inversas da glicólise, o piruvato em glicose. Então esse não é o momento, é o momento que a gliconeogênese praticamente é inexistente. Ok, quando nós falamos de glicólise, da produção de energia a partir de todos esses macronutrientes, carboidrato, aminoácido e lipídios, a gente quer dizer produção de ATP. E por que a gente fala tanto que esse ATP é importante? Nós falamos que ele é importante porque nós fazemos várias ligações de fosfato lado a lado, e essa ligação de fosfato lado a lado, quando rompida, gera muita energia. É o que nós chamamos de ligações de fosfato de alta energia. E é por isso que o ATP é tão importante. Prontinho, então a gente vai agora contextualizar o que é o contexto do catabolismo e do anabolismo. O que acontece é que quando a gente precisa juntar energia, que é sinônimo de nós produzimos bastante ATP, nós fazemos a quebra desses nutrientes. Eles vão ser reduzidos a porções menores. Os carboidratos, gorduras, proteínas, a gente diz até que eles são oxidados a gás carbônico e água. Aí no caso das proteínas, como consequência, elas acabam gerando esse NH3, que é chamado de amina também. Então o que acontece? Para isso,
eles vão fazer algo que é bem importante na produção de ATP, que se chama oxidação. Se vocês lembrarem de oxidação, isso significa que é uma perda de elétrons. Então esses elétrons vão ser retirados desses nutrientes e eles vão ser, né, adicionados a esses compostinhos, né, que são chamados, né, de NAD+, NADP+, ou de FAD. Então quando eles coletam esses elétrons, né, eles se tornam NADH ou NADPH e FADH2. Por quê? Porque eles estão recebendo elétrons e prótons ao mesmo tempo, e aí, né, eles meio que ficam, né, cheios desses elétrons. E são eles que vão ser levados, né, lá na cadeia transportadora de elétrons, e isso produz bastante energia, né? 3 nutrientes conseguem fazer isso, né? Os lipídios, os carboidratos e os aminoácidos. No caso, quando a gente está na contramão, que é o anabolismo, a gente precisa que esse ATP seja gasto, né? O catabolismo produz, o anabolismo gasta, e ao contrário de ser oxidado, ele é reduzido. Ele precisa ser adicionado esses elétrons juntos com esses prótons, né, na parte da redução, ok? Então, anabolismo significa redução e significa gasto de ATP, e catabolismo significa produção de ATP e oxidação. Começando então pelo processo da quebra da glicose, vamos falar assim, detalhes, né, de como isso vai gerar uma quantidade, né, limitada de ATP ou não, né? Vamos ver que a quantidade de oxigênio disponível que vai determinar isso. Uma das primeiras coisas que a gente precisa, né, delimitar aqui é que a glicólise, como a gente mencionou, ela é muito incentivada pela insulina. Quando você tem muita insulina, ela incentiva essas 3 enzimas que estão marcadas aí, que é a hexoquinase, que no caso é a glicoquinase, que é a fosfofrutoquinase 1 e a piruvatoquinase. Como vocês podem observar, ela tem só uma cetona bem grande apontando na direção para baixo, que é a direção que a glicólise vai gerar energia. Então essas reações enzimáticas, elas não são reversíveis. Então, se você tiver que escolher enzimas que favoreçam a via metabólica, é bom que você escolha essas que são irreversíveis, que vá só em uma direção. E é o que a insulina faz. Vocês estão vendo aí que tem uma insulina e um sinalzinho de verde, né, positivo em cada uma delas. Então isso empurra, né, a produção de piruvato, que a gente vai ver já já, né, que é a direção que gera ATP. Ao contrário disso, o glucagon, né, ele inibe essas enzimas. Então ele quer que seja o contrário. Ele quer que outras enzimas que façam esse trabalho inverso dessas 3 que eu citei façam o caminho oposto de piruvato e subindo, né, até glicose, que é o processo de gliconeogênese. Então, tudo aqui, né, esclarecido. Ok. Nessas 10 reações que nós temos na glicólise, a gente pode observar que inicialmente nós estamos tendo quebra de ATP. Essas 2 fosforilações, na verdade, a gente tem prejuízo de ATP. Só que mais adiante, quando a gente vai dividir, né, essa molécula em 2 compostos de 3 carbonos, nós vamos ter outras reações que vão acabar gerando 4 ATPs. Então, quando a gente confronta os 2 gastos com os 4 produzidos, nós vamos ter, né, 2 ATPs de saldo. E não é só isso. Nessa segunda fase, que nós chamamos de investimento, de produção de energia, nós temos também essa oxidação. Então esses NAD+, vão coletar elétrons e vão ser, né, transformados em NADH. Resultado: quando termina a glicólise, a gente pode resumir que nós temos 2 piruvatos, 2 ATPs e 2 NADHs. Nós temos justamente 2 piruvatos, né, porque a glicose, que é, né, uma hexose, é um monossacarídeo de 6 carbonos, ele é quebrado, né, em 2 intermediários de 3 carbonos. Continuando a glicólise, quando a gente diz essa glicólise está sendo bem aproveitada de um modo aerobicamente, um segundo passo que se sucede é a conversão do piruvato em acetil-CoA.
Ele é feito por uma enzima que ela é tão grande que ela é considerada um complexo. É o complexo, né, da piruvato desidrogenase. Então, ela faz uma conversão de piruvato a acetil-CoA e vocês podem perceber que é uma perda de CO2, que é o que nessa figura está sendo marcada aí, né, de rosa. Então, além disso, vocês podem perceber que esse NAD+, está oxidando, né, está tirando elétrons desse piruvato e está se tornando em NADH. E aí a gente percebe, né, que esse tipo de processo é o que nós chamamos de descarboxilação oxidativa. E isso, né, quando acontece, nós temos vários tipos de coenzimas atuando junto dessa piruvato desidrogenase. Por exemplo, essa coenzima A que está entrando é derivado de vitamina B5, esse NAD+ necessário é derivado de vitamina B3, esse FAD é derivado, né, de vitamina B2. Então, né, a gente diz que essa reação é simbólica de quanto o complexo B é bem necessário no metabolismo energético. Ok, então o terceiro passo que a gente pode dizer é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido tricarboxílico, ou ciclo do ácido cítrico. Nesse momento, a gente vê que esse acetil-CoA se condensa com oxalacetato e entra na forma, né, de ácido cítrico ou ácido tricarboxílico, né, que é a mesma coisa que o citrato. E aí acontece uma cadeia de reações, que é aquilo que nós falamos que é uma descarboxilação oxidativa, e nessas oxidações ocorre, né, a formação de 3 NADHs, ocorre a formação de um FADH2 e até ATP é formado no meio do caminho. Então, isso é o que o ciclo de Krebs fornece que é importante. Tanto na fase anterior, né, que é a conversão de piruvato em acetil-CoA, como nessa, formar esses compostos ricos em elétrons é importantíssimo, é muito lucrativo para gerar ATP na próxima fase. A próxima fase é o que nós chamamos, né, de cadeia transportadora de elétrons. Toda vez que ocorre isso, é lá na nossa mitocôndria. Nas nossas células que têm mitocôndrias, a gente diz que ocorre, né, esse transporte desses elétrons por vários complexozinhos que vão passando, e nessa passagem, né, vai fazer com que lá no final ADP e fosfato se juntem e isso acaba originando, né, formação de ATP. Esses elétrons estavam dentro de NADH e dentro de FADH2 e são repassados mais lá no começo, né, desses 5 complexos. E aí quando eles vão passando, né, eles vão criando aquilo que nós chamamos de gradiente iônico de íons H+, e aí quando eles ficam super concentrados nessa região que é entre a membrana externa e a interna, que se chama espaço intermembrana, eles vazam rapidamente pelo último complexo, no complexo 5, que é chamado de ATP sintase, que como o nome do complexo sugere, da reação enzimática sugere, ele, né, junta ADP e fosfato e sintetiza ATP. Isso só consegue ocorrer se você tiver oxigênio presente nessa mitocôndria. Não adianta uma célula que está tendo lá toda a chegada desse NADH e desse FADH2 sem oxigênio tentar produzir ATP. Não ocorre, esses elétrons não conseguem percorrer nesse circuito de 5 complexos. E se uma célula não tiver mitocôndrias, como por exemplo as hemácias maduras, nem se fala. Não tem como ocorrer, né, esse tipo de glicólise anaeróbica, essa fase que nós chamamos, né, cadeia transportadora de elétrons, ou fosforilação oxidativa. Então isso aqui é uma visão mais geral, mostrando a doação, né, do NADH, com esses elétrons passando pelos complexos. E aí, né, nós temos o oxigênio como o aceptor final dessa passagem de elétrons. Quando o oxigênio se junta com esses elétrons que foram doados, e aí tem íons H+ no meio, ele forma água. E isso, né, é um produto que nós temos da respiração celular. E aqui, né, mais na frente, nessa figurinha aqui tem um complexo 5, a gente observa os íons H+ vazando, né? E isso faz, né, com que esse ADP e fosfato, né, se juntem formando ATP e a mitocôndria pode exportar para o restante da célula utilizar.
Aí um detalhe, né, é que toda vez que esse NADH faz isso, ele esvazia, como se fosse, né, um caminhão cheio de elétrons que chegou lá no local onde ele queria e aí ele despejou tudo aquilo. Aí vira um caminhão vazio. Aí ele volta de novo, né, para coletar isso. Pode ser lá na glicólise, pode ser na conversão de piruvato a acetil-CoA e pode também ser no ciclo de Krebs. A mesma coisa com o FADH2 retornando ao ciclo de Krebs. Despeja esses elétrons e volta lá, né, para pegar mais. Eles são reciclados. Se nós formos ter o trabalho, né, de ver NADH por NADH, os ATPs que são gerados no meio do caminho, que eles são citados, né, como fosforilação a nível de substrato, né, esses ATPs que são formados tanto no ciclo de Krebs como na glicólise, a gente vai ver que pode dar um somatório de 38 ATPs se nós usarmos a base de cálculo que cada NADH equivale a 3 ATPs quando ele despeja elétrons lá na cadeia transportadora de elétrons, e cada FADH2 despeja, gera, 2 ATPs quando ele despeja, né, elétrons lá na cadeia transportadora de elétrons. Existe uma base de cálculo que é considerada mais precisa, que ao invés de 3 ATPs, o NADH gera 2,5 ATPs e ao invés de 2 ATPs, o FADH2 gera 1,5 ATPs. Então, se você refazer os cálculos com essa base, aí você vai ter um total de 32 ATPs. É isso aqui então, né, que a gente demonstra recalculando, né, se esse NADH for 2,5 ATPs, né, e esse FADH2 for 1,5 ATPs. Certo. Então, tudo isso é contando que aquela célula com mitocôndria tenha disponibilidade de oxigênio. Nem sempre isso é possível. Nós temos algumas situações que a gente faz quebra da glicose e essa quebra da glicose ela é feita na ausência de oxigênio. Um exemplo clássico disso são pessoas que fazem atividade física extenuante e persistente por muito tempo. Aí isso vai fazer com que a musculatura se contraia com grande força, exija grandes quantidades de glicose serem quebradas, mas o fluxo de oxigênio no sangue não é suficiente, né, para ter uma glicólise aeróbica. E aí nós temos a glicólise anaeróbica. Quando acontece isso, a gente vai observar que nós temos uma grande quantidade de lactato acumulado. E a gente vai já entender por que isso acontece. Isso acontece, né, por causa que aquele NADH, que era um caminhão cheio de elétrons, ele não vai conseguir chegar lá na cadeia transportadora de elétrons e esvaziar. Então vai ter um monte, né, de caminhãozinho cheio e não vai ter caminhão vazio, né, para recolher esses elétrons no processo de oxidação. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, próximo slide. Aqui nós podemos perceber que a glicólise ela vai gerando, né, esse NADH e não tem para onde ele fluir, já que não vai ter cadeia transportadora de elétrons e isso vai emperrar todo o restante. Não acontece conversão de piruvato a acetil-CoA e não acontece, né, entrada de acetil-CoA no ciclo de Krebs. Então, o que acontece? A glicólise continua ocorrendo, 2 ATPs continuam sendo sintetizados, mas a capacidade oxidativa fica limitada porque um monte de NADH fica, né, como caminhões cheios que não podem ser reaproveitados para pegar mais elétron da próxima molécula de glicose. E o que acontece? Nós temos uma enzima chamada lactato desidrogenase que pega esse piruvato resultante da glicólise e nós fazemos a transferência de elétrons para ele. Ou seja, o piruvato se reduz. Quando ele se reduz, ele se transforma em lactato ou ácido lático. Aí nós aliviamos esse caminhão cheio, que é o NADH, ele fica vazio, né, que é a forma de NAD+, que é o que a seta aqui vai mostrar. Ó. Aí esse NAD+, pode voltar lá para a reação da glicólise e pelo menos a gente fica produzindo 2 ATPs, né, por rodada e a custo, né, de produzir ácido lático. Mas como a gente mencionou no slide anterior, né, uma das consequências
esse acúmulo, né, de ácido lático que gera bastante acidez na musculatura, né? E nós chamamos isso, né, de acidez lática, né? Que até dá aquela cãibra que é mais em forma de ardência. Certinho? Então, isso aqui é para a gente parar um pouquinho e refletir o que nós vimos até agora. Quando nós falamos apenas de glicólise, a gente quer dizer que é a produção de 2 piruvatos, 2 NADH e 2 ATPs. Quando ela ocorre de forma aeróbica, então nós podemos falar de conversão de piruvato acetil-CoA, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. O ciclo de Krebs fornece o que de útil? Como ele é uma descarboxilação oxidativa, ele produz um FADH2, 3 NADHs e um ATP por cada acetil-CoA, né, que entra nele. E a fosforilação oxidativa? Ela vai fazer o que? O rendimento é quanto? Quando nós estávamos conversando, né, daquele rendimento de 3 ATPs por NADH, 2 por FADH2, então ele vai gerar mais ou menos uns 38 ATPs. Só se tiver oxigênio presente. Se não tiver, né, é glicólise anaeróbica, e aí, né, nós temos 2 ATPs. Então, isso é para a gente, né, refletir o que nós falamos até agora. Ok, e quanto à frutose e galactose? Para a glicose ficou bem claro, né, como é que ela é utilizada e como é que a energia é produzida. Para a frutose e galactose, nós vamos ver que elas se adaptam ao processo de glicólise. Aqui a gente observa que elas são desviadas para serem um dos intermediários da glicólise ou até mesmo serem convertidos em glicose por si só. No caso da frutose, ela vai ser convertida em frutose 1-fosfato, né, quando ela está em quantidades normais, mas se ela tiver muito excesso, principalmente no fígado, a enzima hexoquinase também vai reconhecê-la do mesmo jeito que ela reconhece, né, a glicose e convertê-la em frutose 6-fosfato. Tanto a frutose 1-fosfato como o 6-fosfato são, né, intermediários da glicólise e vão produzir o mesmo resultado do que a gente conversou, né, para a glicólise. A exemplo da frutose e da glicose, a primeira reação que acontece com a galactose também é uma fosforilação. Então ela vai passar por 3 reações que vão eventualmente transformá-la em glicose. Porque quem observar a estrutura da galactose vai perceber que ela é quase idêntica à glicose, com pouquíssima diferença. Então, ela passa primeiro por essa fosforilação, depois tem uma adição de um nucleotídeo que se chama UDP, que ele é quase idêntico, né, ao ADP que nós falamos, né, que é um precursor do ATP. E aí, quando ele se transforma em UDP-galactose, é que ele pode ser reconhecido pela próxima enzima, que finalmente, né, transforma a galactose em glicose, que pode seguir, né, a glicólise normal, que é essa enzima, né, a UDP hexose epimerase. Ok, então finalmente, né, a gente chegou na penúltima parte da web-aula, que é mostrar a síntese do glicogênio. O que acontece é que quando nós temos, né, um consumo de glicose, nós temos uma porção que nós podemos guardar na nossa musculatura e uma porção que a gente pode guardar no nosso fígado. Nós temos um sistema enzimático que vai ser incentivado pela insulina e aí uma enzima que se chama glicogênio sintase vai montando, né, esses polímeros que são ramificados, né, com várias glicoses que se chama glicogênio. Aí o que acontece? Quando a gente junta glicogênio lá no nosso fígado, é já com a intenção de quando o organismo precisar, ele vai dar um sinal para a gente na forma, né, de uma glicose reduzida no sangue. Aí, né, o fígado vai perceber e vai começar a quebrar o glicogênio e vai liberar para a circulação para outros órgãos precisarem, né, disso, principalmente nosso sistema nervoso. No caso, quando nós estamos falando do músculo, aí é diferente. O músculo, ele tem uma necessidade para si próprio.
Mesmo que ele quisesse contribuir com a glicose que está no sangue, ele não consegue, porque ele não tem enzima chamada glicose 6-fosfatase. E essa enzima é capaz, né, de quebrar a glicose 6-fosfato em glicose livre, e é só dessa forma que ela consegue sair, né, das células. Então, o fígado consegue, né, a musculatura não consegue. Por isso que a gente diz, né, que essa glicose só é disponibilizada para o próprio músculo, mas quando é no fígado, esse glicogênio, né, é mandado para a circulação. Então, para encerrar, a gente vai acabar entendendo que se eu recebo glicose mais do que todas as minhas células precisam, de uma forma geral, né, como caloria excessiva, o nosso organismo transforma em gordura. Ele é econômico o suficiente para tentar transformar isso numa reserva energética viável. Então, o que acontece? Quando nós temos muita glicose e todas as células já utilizaram o que precisavam, o fígado vai acabar recebendo esse excedente. E ele vai fazer aquela glicólise que nós falamos, vai fazer aquela conversão de piruvato em acetil-CoA, e o acetil-CoA vai ficar em excesso, e eles são considerados os bloquinhos de construção dos ácidos graxos. Então é isso que nós vamos fazer. Aí vai ter, né, uma conversão de ácido graxo, e depois disso o próprio fígado vai gerar glicerol a partir da glicose e juntar, né, com ácido graxo para formar o triacilglicerol. Então, é formado triacilglicerol no fígado, mas é enviado na circulação para ser armazenado no principal tecido, né, que armazena a gordura, que é o tecido adiposo. E isso não é um privilégio apenas da glicose. Essa figura aqui ilustra que também um excesso de aminoácidos, você ter mais energia do que seu corpo gasta, vai fazer com que a gente tenha acesso de acetil-CoA, conversão em ácidos graxos e, né, transformá-los em triacilglicerol. Então, pessoal, quando a gente reflete, né, armazenamento de carboidrato, a gente quer dizer glicogênio muscular, que é a utilização própria, e hepático, que é para manter a glicemia. Quando a gente fala de excesso de carboidrato da nossa dieta, a gente quer falar que no fígado nós vamos fazer a síntese não apenas de carboidrato, mas também do excesso de aminoácidos. E aí esse ácido graxo é esterificado, é feito uma transformação em triacilglicerol e mandado, né, para ser armazenado no tecido adiposo. Ok, pessoal? A gente encerrou a parte 1 por aqui. Então, o próximo que vocês têm que dar uma olhadinha é a parte 2 de proteínas.